Glória a Deus! Hoje nós vamos falar sobre algo que eu nunca imaginei falar, que o pastor Davi me deu uma direção, sobre fidelidade. O Senhor, Ele é um Deus fiel em nossas vidas. E, como a Mari falou, a gente ainda está no mês de março, um mês especial da mulher, um mês em que é florido, um mês em que nós, mulheres, né, é um mês dedicado às mulheres, e nós somos a coroa da criação. Nós somos a cerejinha do bolo, aquilo que faltava, a costela de Adão, a causadora de muitos problemas também. Mas vamos ficar só com as coisas boas, né? Nós somos a menina dos olhos do Senhor, amém? É o mês também do aniversário da nossa igreja. Glória a Deus por isso, que nós estamos aqui. O Senhor tem nos sustentado os pastores, e até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos orar mais um pouquinho, gente? Aquieta, Senhor, o nosso coração, a nossa mente. Obrigada, Senhor, pelos louvores que nós entoamos aqui. Tudo foi para glorificar, tudo foi para honrar e bendizer o Teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é ao Senhor. Tudo é para a Tua glória, tudo é para glorificar o Teu nome. Nós recebemos e devolvemos tudo ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, por este momento, onde nós vamos aprender mais da Tua palavra, onde nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir o que o Senhor tem para nós, ó Deus. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, tira, Senhor, os comichões dos nossos ouvidos, para que essa palavra seja transformadora em nossa mente. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, antes de entrar na palavra, eu quero falar um pouco o que é fidelidade, de acordo com a filosofia. Eu achei muito interessante que a filosofia ela é um âmbito de pensamento, né, do homem para o homem. E de acordo com a filosofia, existem dois tipos de fidelidade, no sentido horizontal e no sentido vertical. Então, até os filósofos entendem que a fidelidade ela é pautada não só no âmbito humano, mas existe também algo sobrenatural que envolve tudo isso, em relação à fidelidade. Então, no sentido horizontal, a fidelidade nos diz respeito aos fundamentos que regem uma sociedade. Então, para não virar zona, não virar bagunça, a fidelidade é o cumprimento de um juramento. Então, todas as vezes em que a gente faz um acordo entre uma pessoa ou outra, a gente faz um contrato ou um compromisso com alguém, isso é uma fidelidade. Então, é o cumprimento de um juramento, um cumprimento de um acordo feito com outra pessoa, com uma empresa, seja o que for. Então, nesse sentido horizontal, essa expressão em que os filósofos dizem. Daí, o que precisamos nos atentar é que eles chamam esse tipo de fidelidade, a fidelidade horizontal, eles chamam de fidelidade mundana. Isso é uma expressão filosófica mesmo, não é nada de cristocêntrico, não. É fidelidade mundana, que dita pela filosofia está baseada em agradar a sociedade por um conceito e em um determinado grupo. A sociedade nos colocou algumas características, né, de pessoas fiéis. Então, algumas características que são representadas por uma pessoa fiel, de acordo com a sociedade, é que é uma pessoa não trai a outra, ela não fala mal de outra pelas costas, ela não trai o seu cônjuge ou não trai uma amizade. Então, para agradar um determinado grupo, isso é considerado uma fidelidade mundana. E essa é uma das características que a sociedade dita para nós de que o que é uma pessoa fiel. Mas será que não estamos procurando atingir um nível de fidelidade somente para cumprir a formalidade social e agradar as pessoas? Porque se nós somos guiados simplesmente para agradar as pessoas, nós fazemos o que a sociedade diz.
Então, se a sociedade diz que eu não posso trair o meu cônjuge, é isso que eu vou fazer. Mas o sentido de fidelidade, nesse sentido horizontal e nesse âmbito de fidelidade mundana, é só esse. É o cumprimento de uma palavra, né? Então, nós somos todos... o que os filósofos dizem? Que se a fidelidade é só isso, então nós somos todos traidores. Porque se é o cumprimento de uma palavra, nem sempre a gente cumpre o que a gente fala, sempre, 100%. Eu posso dizer para vocês que eu vou chegar 10 horas da manhã na casa do pastor para tomar um café da manhã. Pode me convidar, tá bom, pastor? Vou chegar às 10 horas da manhã, mas eu chego 10h30. Falhei com a minha palavra. Né? Eu posso dizer que, enfim, eu fiz uma promessa para mim mesma de que na segunda-feira é dia de fazer dieta. E aí chega na segunda-feira, o que a Érica está fazendo? Comendo um pote de Nutella. Então, a fidelidade mundana, em si só, ela é pura vaidade. Porque se eu falo e eu não cumpro, eu estou sendo desleal. Eu não estou sendo fiel ao que eu digo. Bom, no sentido vertical, no horizontal e no vertical. A fidelidade não se compreende dentro de uma forma. A verdadeira fidelidade vem acompanhada de outras virtudes. Então, os filósofos entendem que, no sentido vertical, ela precisa vir acompanhada de confiança, fé, gratidão e por uma hierarquia. Então, ser fiel não se restringe a cumprir somente a uma palavra dada. Pois a fidelidade exige antes uma direção e uma conexão entre duas pessoas. E o verdadeiro ser fiel é aquele que compreende as leis naturais e não trai a sua natureza humana. Não trai a lei e, por si, ele é um ser leal. Então, porque tem confiança, porque tem fé, porque tem direção e conexão, porque ela não trai a si mesmo, ela é uma pessoa leal, ela não trai a sua própria natureza. E os filósofos citam até um exemplo de Jó. Jó foi testado pelo diabo, um cara que foi massacrado, pisoteado, sambaram na cara dele, perderam os empregados, ele perdeu o gado, toda a propriedade que ele tinha e, por fim, ele perdeu a saúde dele. Ainda assim, ele se manteve fiel ao Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele ainda assim se manteve fiel, porque ele entendia qual que era a natureza dele e, por isso, ele não traiu a sua essência. Então, ser fiel é muito mais que obedecer ordens ou cumprir promessas. A fidelidade aloja-se além de formas e de formalidades. Não se pode ser leal a um ideal vazio. Então, eu não tenho motivo. Vou ser leal a quê? Eu preciso de algo com fundamento. A existência da fidelidade e a lealdade está necessariamente condicionada à aceitação de um verdadeiro ideal de vida. Então, se eu não tenho um ideal, se eu não sei para onde eu vou, se eu não tenho uma direção, não tem por que ser fiel. Portanto, nossa fidelidade pode ser dimensionada, tendo em vista o quanto de fato vivemos esse ideal. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não precisa responder, tá? Só uma reflexão. Qual que é o seu ideal? Isso é filosófico. A gente já vai entrar na palavra. Mas, para a nossa reflexão nesse momento, qual tem sido o nosso ideal? Qual tem sido a nossa natureza? Nós sabemos de onde nós viemos e nós sabemos para onde nós vamos. Assim eu creio. Amém? Todo mundo sabe para onde vai? Amém. Todo mundo tem uma direção? Amém? Glória a Deus. Então, em resumo, a fidelidade não se restringe a um cumprimento de regras e promessas feitas em si mesmo, ou uma aparência que a sociedade mostra que devemos ser. Mas a fidelidade é entender qual é a natureza e qual é o seu ideal. Então, nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem.
Nós sabemos que o nosso reino é um reino celestial, e porque nós temos dentro de nós uma natureza de um Deus fiel e justo, por isso nós somos fiéis. Então, entendem a profundidade disso? Não é simplesmente a fidelidade. Se muita gente eu escuto sobre fidelidade, está muito relacionada ao cônjuge, a um relacionamento entre pessoas. Mas é muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso. Se você não tem um ideal e não sabe para onde vai, não tem por que você ser fiel. Não adianta ser fiel ao meu marido se eu não sei onde eu quero chegar com ele. Então, é simplesmente passar o tempo. Amém? Deu para entender um pouco sobre a fidelidade de acordo com a filosofia? Gente, isso foi um artigo que eu li, de 2021, da Escola de Filosofia Livre, viu? Eu só fiz um resumão. Quem quiser ler lá depois, é um artigo super legal, bem completo. E agora, nós vamos nos aprofundar um pouco sobre a fidelidade à luz da palavra. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre 2 fundamentos. São 2 fundamentos em que nós precisamos de inteira fidelidade e lealdade. A primeira coisa que precisa da nossa fidelidade é o nosso relacionamento com o Senhor. Se nós não sabemos qual que é a nossa natureza e nós não sabemos para onde nós vamos, nós precisamos voltar ao princípio de todas as coisas. E o princípio de todas as coisas é o próprio Cristo, o próprio Deus. Então, nós precisamos de fidelidade, ter essa fidelidade com o Senhor, com a palavra, de forma inegociável. Eu confesso para vocês que, para ministrar essa palavra hoje, eu fui muito desafiada. Foi um período em que eu passei na minha vida uns dias bem difíceis, e eu me enfiei numa caverna, falei até para o meu marido, eu falei assim, estou como Elias dentro da caverna. Falei, você está sendo o meu corvo, me trazendo carne e pão. E glória a Deus por isso, mas foi uma palavra em que o Senhor trouxe rema mesmo para a minha vida, para que eu continuasse avançando. Foi um período que eu percebi que foi necessário. Mas as coisas difíceis, elas vêm nas nossas vidas não para ficar, mas é só uma passagem. Nós só passamos pelo deserto. E glória a Deus por isso. Então, vamos abrir as nossas Bíblias para a gente entender quais são esses fundamentos importantes em que precisam da nossa fidelidade. Gente, essa palavra, deixa eu falar onde né? Mateus 22, 37 e 38. Essa é uma palavra que eu preparei direcionada às mulheres, né? O mês das mulheres. Eu direcionei bem para as mulheres mesmo, mas ouçam e absorvam aquilo porque a palavra não eu preparei pensando nas mulheres, mas é para todo mundo. Amém? Glória a Deus. Era isso que eu queria dizer. Bom, então, em Mateus 22, 37, diz assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Frisa bem essa palavra, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Esse versículo, Jesus está explicando para os fariseus, porque um fariseu se levantou e disse assim: Mestre, de todos os mandamentos, qual dele é o mais importante? E Jesus respondeu isso: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento com promessa. São 2 fundamentos, este é o primeiro. Vamos ler também Marcos, porque eu gostei mais da versão de Marcos. Marcos também conta a mesma história. Marcos 12, 28. E aproximando-se um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel,
O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, com promessa. Não é só amar ao Senhor, é amar de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, tudo que você tem, ame ao Senhor com tudo que você tem. Então, amar a Deus sobre todas as coisas consiste em amá-lo acima de todas as coisas e de tudo e de todos. Então, amar sobre os filhos, amar a Deus sobre os amigos, amar a Deus sobre a sua família, sobre a igreja, ministério, os estudos, que eu sei que tem gente que gosta de estudar bastante aqui, né? Glória a Deus. O pessoal aqui é juventude dessa igreja, gosta muito de estudar. Aleluia. Então, amar a Deus acima dos estudos. Glória a Deus. Iana, né? Linda. Então, amar acima de tudo e de todos. Amar acima do Netflix, das novelas, do Big Brother. Amar a Deus sobre todas as coisas e de tudo. Então, amar a Deus acima de tudo e de todos. Então, esse é o primeiro aspecto em que devemos expressar a nossa fidelidade integral. O nosso pensamento deve ser dedicado ao Senhor e nós precisamos entregar de forma fiel e constante tudo que temos. A nossa comunhão, intimidade, o nosso amor por Ele deve ser irrevogável e sem reservas. Então, a sua fidelidade precisa ser, em primeiro lugar, antes de todas as coisas, amar ao Senhor. O segundo ponto em que precisa da nossa fidelidade é com você, mulher. Glória a Deus. Esse eu vou cavucar um pouquinho mais. Em especial as mulheres, porque as mulheres eu percebo que têm uma dedicação muito maior aos outros. Uma dedicação, claro que os homens também, existem homens aqui que se importam muito com as pessoas, mas eu sinto que as mulheres, principalmente donas de casa, elas entregam muito a sua vida aos filhos, quando os filhos nascem, até que eles vão embora. Até a irmã Sandra já tem um filho que já está com a família dele, ainda assim ela continua intercedendo e orando. Então, eu acho que a mulher, eu acho que também, em especial as mães, elas dedicam muito a vida delas ao outro. E se esquece um pouco de si. Esquece um pouco de que precisa dedicar a fidelidade a si mesmo. Não no âmbito egoísta, tá, gente? Não vem com essa moda de feminismo que primeiro eu, o meu corpo, as minhas regras, eu faço o que eu penso, não estou nem aí. Não nesse sentido egocêntrico, mas no sentido de cuidar de si para depois cuidar do outro. Então, a gente vai continuar lendo Marcos 12, o versículo 31. E aí Jesus respondeu aos discípulos que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é semelhante, no versículo 31. Semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Então, existem dois mandamentos em que precisam da nossa fidelidade. Então, por isso que eu disse, o segundo fundamento em que precisa da tua fidelidade é com você, mulher. Jesus disse que o segundo maior mandamento é o amor ao próximo. Mas não tem condição se esse amor ao próximo não começar com você em primeiro lugar. E aí o caldo vai ficando um pouco mais grosso, né, pessoal? Porque se ele disse para amar ao próximo como eu me amo, e como você tem se amado? Como você tem se olhado? Às vezes nós temos vergonha de quem somos. Eu falo que eu já tive vergonha de mim mesma. Vergonha porque a sociedade dita muitas regras. Se você não tem uma mente formada, fixada e forjada em Cristo Jesus,
Se você não entende quem é o seu pai, você é guiado pela sociedade. Então a sociedade diz o quê? Que eu preciso ter 1,70 m de altura, então a pessoa vive num salto alto, machucando todo o pé. Diz que eu tenho que ter um cabelo enrolado, que agora é a moda das enroladas. Eu tenho que ter um cabelo enrolado, então por conta disso eu tenho que passar horas fazendo fitagem no cabelo. A sociedade diz que para ser bonita eu preciso viver maquiada, então por isso eu fico horas no espelho fazendo aquele gatinho de delineado. Meu Deus, eu nem sei fazer aquilo mais. Socorro. Então a sociedade diz muitas regras. Agora, na verdade, ela está tentando desconstruir tudo aquilo que ela construiu. Tinha esse padrão de beleza, agora tudo bem ser gordo, tudo bem, não precisa ser magro, enfim. Agora a sociedade é muito bagunçada. Cada hora eles ditam uma regra, e se você não sabe quem você é, para onde você vai e qual a sua natureza, você é guiado a qualquer vã doutrina. Então, mulher, como você tem se amado? Às vezes a gente tem vergonha de nós mesmos. Às vezes nós somos intolerantes com nós mesmas. Então, se eu sou intolerante comigo, eu também vou ser intolerante com o próximo. Se eu sou intolerante aos meus fracassos, não tolero o erro. Eu não posso errar de forma alguma. Eu tenho que ser perfeita em todos os aspectos. Então, esse vai ser meu olhar pelo próximo. O outro não vai poder errar comigo nunca. Se eu não me perdoo, eu não vou conseguir perdoar o próximo. Se eu não consigo olhar para mim com um olhar de Cristo, eu não vou conseguir olhar para o próximo, assim como Jesus diz. Então, se Jesus diz, amarás o teu Deus, aliás, o segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos ler em Provérbios 19? Provérbios 19, 8. Vai refletindo. Vai pensando. Vai fazendo uma reflexão. Como eu disse, eu sempre falo, se eu não vier para o culto pensando numa transformação de mente, vai ser só um passatempo. Se eu não estiver aqui atenta ou atento, ouvindo o que sai do altar, seja pela pessoa que for, vai ser simplesmente uma mera palestra. Essa palavra ela é viva e eficaz, ela gera transformação. Então escute, absorva aquilo que o Senhor tem dito e reaja. Daqui para fora, continue ruminando a palavra, continue pensando nela, fazendo essa autoanálise de si mesmo, pensando em si mesmo, como que eu tenho me amado, como eu tenho olhado para o meu eu interior, como eu tenho me cuidado. Vamos ler em Provérbios 19, versículo 8. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que cultiva a sua inteligência achará o bem. Então, você conhece ou tem buscado o entendimento da sua alma? Você tem tido interesse em entender a sua alma, o que a tua alma tem sentido? Porque eu sei que na correria do dia a dia, as nossas preocupações diárias, nós olhamos para todos, menos para nós. Chegando ao fim do dia, você só quer tomar um banho, deitar e dormir. Acabou. Você não consegue fazer uma reflexão do que você sentiu durante o dia, de como foi o seu dia, se você reagiu às más notícias de uma forma positiva ou negativa. Você não consegue olhar para si mesma. E isso é muito importante. E em Provérbios diz assim, a segunda parte, a parte B. O que cultiva a inteligência achará o bem. É inteligência mesmo, no sentido de conhecimento. Se eu não busco conhecimento, a inteligência sobre mim,
eu não vou conseguir alimentar a minha alma de uma forma produtiva. Ou, às vezes, o inverso, né? A gente tem buscado, sim, um interesse, uma inteligência, só que em fontes erradas. Às vezes, a gente busca essa inteligência nas mídias sociais, como refúgio ou como para mascarar a nossa realidade. Às vezes, no Big Brother também, né? Nas novelas. Onde tem sido a sua fonte de conhecimento e a sua fonte de inteligência? Tem sido na palavra, em bons livros que edificam a sua vida, em boas amizades que vão te dar uma palavra de ânimo e te levantar, te corrigir quando necessário. Então, como o escritor de Provérbios diz, que o que adquire, então, eu preciso adquirir entendimento sobre o quê? A minha alma. Eu preciso saber o que a minha alma sente, o que ela deseja, porque a alma, ela é a fonte de todos os nossos sentimentos. O nosso espírito é conectado ao Espírito Santo de Deus, e a nossa alma é a fonte de tudo que nós sentimos. Então, tudo que nós sentimos na alma, o nosso corpo reflete. Então, se eu sinto tristeza, o meu corpo vai reagir de uma forma triste, cabisbaixa. Se a minha alma sente ira, ela vai querer sair quebrando tudo. Se a minha alma sente inveja, vai querer o que o outro tem. O meu corpo vai reagindo de acordo com o que a minha alma sente. E nós aprendemos com a pastora Roberta, em especial as mulheres. A pastora Roberta sempre fala... ela nos ensinou a dar nomes àquilo que nós sentimos. Então, não passar desapercebido. Eu estou assim tão incomodada com fulano, aí não é nada não. Vai e fica aquilo o dia inteiro no coração. Aquela pessoa te magoou, mas você não quer falar nada. Você não quer expressar que você está com inveja. Você não quer expressar que você está irritada. Então, aquilo vai gerando sentimentos ruins dentro de nós, alimentando a nossa alma de forma ruim. E nós precisamos dar nomes, declarar para a nossa alma com a boca mesmo, não é no sentido figurativo. Eu vou fazer uma meditação, eu vou orar, não sei o quê. Não, é declarar com a boca. Porque, de acordo com a neurolinguística, o seu corpo reage àquilo que você fala. Então, se você fala, isso também gera fé. Você fala e a sua alma corresponde a isso, o seu corpo corresponde a isso. Então, hoje, chegou no fim do dia, poxa, eu estou indo deitar tão triste. Mas por que eu estou triste? O que me causou essa tristeza? Ou por que eu estou tão abatida? E nós não somos guiados pelas coisas que nós sentimos. Nós somos guiados pelo que cremos. Então, se nós cremos, nós declaramos. A palavra diz que nós precisamos declarar a palavra. Nós precisamos ser incisivos e expressar aquilo que nós cremos. Então, se a alma obedece aos comandos da minha voz, eu tenho que declarar o quê? A palavra. Então, eu tenho feito o que o pastor Henrique falou na quarta-feira. Ele compartilhou aqui com a gente que ele, ao acordar, ele tem lido o Salmo 103. E eu tenho feito isso, gente, de quarta para cá. Realmente foi uma transformação de mente e de alma, porque não é à toa que o salmista sempre fala consigo mesmo. Isso não é só a neurolinguística que fala, isso é palavra. Isso é palavra. Então, o salmista diz assim, vamos ler, o pastor Henrique leu, eu tenho lido, vamos ler. Salmo 103. E a minha alma, o meu corpo, ele estava muito abatido. E eu percebi que de quarta-feira para cá, o meu corpo tem reagido, porque de fato eu tenho declarado isso para a minha alma. Abriram 103, Salmo 103? O salmista diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como o da águia. Então, esse versículo 3, ele tem me dado um ânimo. O versículo 3, a parte B, diz que sara todas as tuas enfermidades. Esse Salmo 103 foi rema mesmo para a minha vida. E a declarar em voz alta, não é ler com o pensamento, com os olhos, é declarar com a boca. Eu tenho lido isso em voz alta. E o meu corpo, eu tenho percebido que ele tem reagido àquilo que eu tenho declarado com a minha boca. Glória a Deus. Então, fica aí de lição de casa para todo mundo. Lê o Salmo 103 e lê em voz alta, para a tua alma entender aquilo que a palavra tem para a tua alma. Porque, mais uma vez, nós não somos guiados pelo que nós sentimos. Nós somos guiados pelo que cremos. E nós cremos na palavra que é viva e eficaz. A Bíblia nos ensina a dar ordens à nossa alma, para que a nossa alma não se corrompa. Amém? Glória a Deus. Tá bom, Érica. E o que tem a ver o amor? Você está falando lá do fundamento. E o que a minha alma tem a ver, né, com o amor ao próximo? Quando nós somos fiéis a nós mesmas, buscamos entendimento do que a alma sente, o que a nossa alma sente, como a gente leu aqui em Provérbios, nós começamos a governar a nossa vida. Nós começamos a nos amar. E, através disso, nós transbordamos o amor. Então, nós precisamos ser fiéis a nós, mulheres. Vocês precisam ser fiéis a você. Não negociando os seus momentos, principalmente de comunhão com o Senhor. Menino chora que está com fome, e é roupa que tem que lavar. E é marido que quer janta e a janta não está pronta. A nossa comunhão com o Senhor, ela tem que ser em primeiro lugar. E consigo mesmos, né? Não somos capazes de amar ao próximo se nós não amamos a nós mesmas. Nós, mulheres, nunca estamos satisfeitas com nós mesmas. O cabelo nunca está bonito, o sorriso nunca é brilhante o suficiente. O corpo nunca é o ideal, e isso gera muita frustração. E olhar somente para o que nós não gostamos só diminui o amor que nós temos por nós mesmas. Então, todas as vezes que nós olhamos no espelho, ai, como esse cabelo está feio, está parecendo uma bucha, como diz a pastora Roberta. Ai, esse cabelo está parecendo uma bucha, meu Deus. Está parecendo uma bucha, eu preciso ir no cabeleireiro, preciso cortar o cabelo. Ai, que essa micropigmentação ficou horrível, que a menina fez errado. Ai, não sei o que lá. Ai, que eu não estou satisfeita, que eu estou gorda demais, ou que eu estou magra demais. Ai, que minhas roupas, não sei o que. Ai, que eu não tenho dinheiro para me vestir bem. Todas as vezes em que você olha para si e só enxerga os seus defeitos, o amor que você sente por você diminui. Ninguém vai sentir amor por aquilo que é feio, por aquilo que é desagradável aos olhos. Então, se olhe no espelho, não com os teus olhos e nem com os olhos dessa sociedade. Olhe no espelho e veja com os olhos do Pai que te criou. Do Deus que existe dentro de você, que está dentro de você, e do próprio Deus que te fez e que te formou. Ele não te formou com os padrões dessa sociedade. Ele te formou de acordo com a natureza celestial. A cor dos seus olhos, a cor da sua pele, o formato do seu nariz, tudo foi planejado pelo Criador. Tudo que Ele fez é perfeito. Não há nada que Deus tenha feito que tenha sido errado. Então, todas as vezes que você se olha no espelho e diz, poxa vida, ai que cabelo horrível, você está diretamente
ofendendo a criação do Senhor. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então, se nós somos iguais a Ele, somos parecidas a Ele, o nosso espírito é como é o Espírito do Senhor. Então, nós estamos ofendendo e diminuindo esse amor que nós temos por nós mesmos. Então, procure olhar com um olhar de gratidão por aquilo que você tem hoje. Nem sempre o que nós temos é o que a gente acha que não nos faz feliz. Mas agradeça pelo que você tem hoje. Seja grato pelo que você tem hoje. Eu sei que nem sempre vai nos agradar, mas agradeça. Seja grata pela sua história. Eu sei que foi uma história difícil. Eu sei que tem sido uma história de lutas, de batalhas travadas, uma história que só você sabe onde te dói. Eu sei que a história em que você tem hoje, ela não é um conto de fadas como você gostaria que fosse. Onde viesse um príncipe encantado. Ela não é um conto de fadas. Mas a história que você tem hoje, sinta ela com toda intenção e inteireza do seu coração. Viva ela com todas as tuas forças. Entenda que essa é a sua história e de mais ninguém. Ninguém vai sentir o que você sente, chorar tudo o que você chorou. As lutas e as conquistas são suas. Valorize isso e abrace a sua história com toda a dificuldade que ela tem. Diga para você mesma, nós vamos vencer. Olhe para o espelho, olhe, mesmo que você não tenha um espelho, e diga, nós vamos vencer, porque em mim há um Deus vencedor. Porque em mim habita o Espírito Santo de Deus, e Ele não falha em nenhuma das batalhas. Ele não perde nenhuma das suas batalhas. Então, abrace a sua história. Mesmo que ela não tenha sido a que você gostaria que fosse, ou que você idealizou. Mas viva a sua realidade. E abrace essa história com todo o seu coração. Não dê ouvidos à voz do inimigo, porque ele é sujo, ele vai encher o saco, ele vai te perturbar. E aí é nessa hora que você precisa declarar a palavra. Se afaste de amizades. Se afaste de amizades que não conseguem enxergar o seu valor. Porque da mesma forma em que eu olho para o espelho e eu só vejo defeitos em mim, e eu caminho com pessoas que só enxergam os meus defeitos, esse amor por mim vai só diminuindo, só diminuindo. Então, amizades que só apontam os seus defeitos, as suas falhas, elas não vão te motivar em nada. Isso só vai te derrubar, te levar para um buraco muito mais fundo do que você acha que já está. Afaste-se, mas as ame. Ame de todo o coração, porque aqui, como nós aprendemos, em Marcos 12:31, amar ao próximo, como você se ama. E hoje você vai aprender, você está aprendendo a amar a você. Então, se afaste, mas continue orando e amando essas pessoas. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Mulheres, respira aí. Eu sei que eu falo devagar, eu sou assim, mas dá sono, mas glória a Deus. Fica aí comigo. Amém? Glória a Deus. O que Deus tem para nós esta noite é muito precioso. Então, se permita viver o melhor dessa terra. Todo o bem que te proporcionarem, porque às vezes a gente tem dificuldade em aceitar aquilo que as pessoas fazem de bom para nós. Às vezes a gente está tão acostumado a sempre oferecer, e quando alguém nos dá, a gente não consegue nem aceitar. Então aceite e desfrute. Desfrute do bem que te proporcionarem. Aceite com amor, com gratidão. Usufrua de tudo que você tem hoje. Pode ser pouco? Ai, Érica, mas é pouco. Então desfrute. Desfrute de tudo que você tem hoje. Desfrute da vida e se esforce para melhorá-la. Para melhorá-la. Se você não está satisfeito,
e acha que não, o que você tem hoje não é bom o suficiente, então busque melhorá-la. Procure recursos, como nós aprendemos em Provérbios. Inteligência. Procure esse conhecimento sobre si. Procure inteligência para melhorar aquilo que você não tem se agradado, não tem se sentido confortável. Mas, sobre todas as coisas, desfrute do que você tem hoje, da sua família. Ai, mas a minha família é perturbada, mas quando morrer você vai sentir falta. Eu escutei de uma moça assim, a mãe dela era uma italiana assim, ó, arretada. Uma italiana que saía gritando e olha, pois a senhora morreu. Ela disse assim, eu sinto saudade até dos gritos da minha mãe. Então desfrute da sua família, ela não é perfeita. Nenhuma das famílias aqui são. Parecem bonitas, mas não são perfeitas. Mas desfrute de todos os momentos em que vocês estiverem juntos. Coloque em prática o que a gente aprendeu aqui, o conhecimento sobre a sua alma e a inteligência. Eu achei super interessante uma experiência de uma psicóloga que ela teve com as filhas dela. Ela disse assim, todas as vezes que a gente ia num lugar público e as meninas precisavam ir ao banheiro, elas usavam o banheiro, lavavam as mãos, e por elas não alcançarem os papéis, eu pegava os papéis com a mão molhada e entregava para elas. Elas secavam as mãos e a gente ia embora. Ela disse que teve um momento que ela parou e olhou e disse assim, por que eu sempre entrego papéis molhados para as minhas filhas? Aí ela percebeu que quando ela secava primeiro as mãos dela, ela sempre entregava folhas secas para as filhas. Então, o que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que você olha para você, tem conhecimento da sua alma, tem esse amor próprio, você sempre vai transbordar o que você tem de melhor. Você nunca vai entregar um papel molhado para ninguém. Vocês conseguiram entender essa história? Então, cuide primeiro de você, que os que estão ao seu redor serão beneficiados com isso. Cuide da sua alimentação. A parte do interior ela é muito importante. Mas nós somos um ser triuno. Nós temos corpo, alma e espírito. Se você não cuidar do seu corpo, não adianta você ser a mulher mais consagrada da face da terra, se o seu corpo não consegue corresponder a tudo que você precisa fazer. Então, cuide da sua alimentação, mulher. Beba muita água. Eu estou falando para mim, Érica, beba muita água em nome de Jesus. Cuide do seu corpo. Faça uma atividade física, se possível. Não precisa ir na academia. Vai dentro de casa. Eu adoro fazer exercício dentro de casa. Vai na rua, caminha. Tem bastante alternativas, não necessariamente academia. Faça uma atividade física, cuida da sua mente. Tome cuidado com o que você assiste, com o que você lê. Tome cuidado porque os nossos olhos são as janelas da nossa alma. Então, tudo que você vê é aquilo que a sua alma vai se alimentar. Cuide do seu espírito, da sua autoestima. Sinta-se bonita. Vista a sua melhor roupa hoje. Não deixa aquela roupa lá mofando. Por uma hora que aparecer um evento bem bonito, eu vou usar essa roupa. Não, venha para o culto com essa roupa bonita. Ai, mas sei lá, só quando eu for numa festa. Não, aqui é uma festa. Vai trabalhar bonita. Vá para o seu trabalho com o melhor que você tiver. Arrume seu cabelo, mesmo que não seja da cor ou do jeito que você gostaria que fosse. Mas arrume-se, sinta-se bonita, isso vai ajudar na sua autoestima. E transborde tudo isso ao seu redor. Quando nós nos sentimos bonitas, parece que tudo ao redor fica mais bonito. Então se vista, se arrume. Ah, mas eu não tenho maquiagem. Não precisa só usar maquiagem, gente. Tem muita gente muito bonita, bem arrumada, sem maquiagem. Em nome de Jesus. Então não bota desculpa, não. Vai, se arruma, se alimente melhor. Dê o seu melhor a si mesma. E pense. Se você não olhar para si com um olhar de amor, você jamais amará o próximo.
Se você não olhar para você com um olhar de perdão, você não vai conseguir perdoar o próximo. Se você não conseguir tirar o peso da culpa dos seus ombros, você não vai conseguir olhar com empatia pelo outro. Então, olhe para você com gratidão, agradeça pelo que você tem hoje, seja grata, e você vai conseguir transbordar gratidão na vida dos que estão ao seu redor. Estou acabando, gente, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus nos disse para amar ao próximo como nós nos amamos. Então, mulher, ame-se, perdoe-se, agradeça, alegre-se por suas pequenas conquistas. Não só quando você tiver ali conquistado aquela coisa enorme, sei lá, sua casa ou seu carro. Agradeça pelas pequenas conquistas do seu dia a dia. Hoje, olha como são, quando nós estamos atentas a nós mesmas. Eu sofria muito com enxaqueca. E o Senhor, depois de muitos tratamentos e muitas situações e tal, eu conheci um médico, o Senhor me direcionou e eu comecei a fazer um tratamento com o médico. Fiz um tratamento de botox na cabeça, e isso me ajudou muito com a enxaqueca. E por conta disso, eu não conseguia prender o cabelo, gente. Sabe presilha? Eu não conseguia pôr uma presilha no cabelo, que doía muito. E aí, hoje, eu estava fazendo as coisas em casa, fui orar, e eu percebi que eu estava com o cabelo preso. Eu comecei a chorar, mas tanto, vocês não têm noção. Falei, Senhor, obrigada porque eu posso prender meu cabelo. Obrigada, Senhor, porque isso não está mais me machucando. Eu chorei tanto. É uma pequena conquista. Então, alegre-se com as suas pequenas conquistas. Se você, de repente, está ali se esforçando para ser uma mãe melhor e está se sentindo culpa, poxa vida, eu queria tanto ser uma mãe melhor e não sei o quê. Busque o conhecimento, e quando você fizer algo pequeno, alegre-se. Poxa, Senhor, obrigada porque hoje eu consegui. Obrigada porque no dia de hoje eu consegui dar uma alimentação melhor para o meu filho. Obrigada porque hoje eu passei ali 10 minutinhos brincando com ele e eu pude ministrar a palavra no coração dele. Obrigada, Senhor. Então, celebre as suas pequenas conquistas. Olhe para você com esse olhar de amor. E você vai transbordar tudo que tem dentro de você. E aí, é muito lindo dizer tudo isso, mas às vezes a gente não consegue. Eu sei porque eu já passei por um tempo muito difícil também. E eu não conseguia me olhar dessa forma como eu estou dizendo isso para vocês. Eu não conseguia. Mas com conhecimento e com a ajuda do Espírito Santo, a minha realidade tem sido transformada. Então você pode olhar para mim e dizer, eu não consigo, Érica. Eu não consigo porque eu sei que é difícil. Eu sei que os problemas, eles nos apontam, eles nos acusam. E você pode pensar, poxa, Érica, eu já errei tanto. Isso está muito distante para mim, eu não consigo me amar de forma nenhuma. Eu não tenho força para fazer nada diferente. Eu faço todos os dias as mesmas coisas, eu erro as mesmas coisas todos os dias. Eu olho, eu não consigo ser melhor do que eu sou hoje. E eu vou te dizer algo. Então somente creia. Porque realmente, por nós mesmos, nós não somos capazes. Nós não somos capazes de fazer nada sozinhos.
Então não somente creia naquilo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Pai das luzes, que não muda e não tem sombra de variação, creia no poder em que Ele tem para te dar essa força. É um exercício diário, todos os dias. É uma luta constante contra você mesma. É uma luta diária com a sua mente, com os desânimos do dia a dia. É uma luta constante. Chega no fim do dia, mas eu fiz tudo errado de novo. Eu prometi para mim mesma que eu iria me alimentar melhor hoje. Eu até comprei uma alface, comprei uma abóbora, mas eu não fiz. E vem a culpa, vem o sentimento de frustração. Mas no dia seguinte, levante-se, dê ordem à sua alma, declare para a sua alma: alma, anima, alma, se alegra no Senhor. Dê ordem à sua alma. E no dia seguinte, tente ser diferente. Poxa, mas chegou no fim do dia, eu quebrei tudo dentro de casa de novo. Briguei com fulano, com ciclano, não consegui controlar minha língua. No dia seguinte, esforça-te e tente fazer diferente. Dê ordem à sua alma, declare: alma, eu não sou guiada por você. Declare para a sua alma que você tem um espírito que é um espírito submisso ao Espírito Santo de Deus. E aí você declara para o seu corpo, você está debaixo de uma autoridade do Espírito Santo. E esse Espírito é em quem te fortalece. Então pense nisso todos os dias, declare a palavra todos os dias e dê essa ordem. Você tem autoridade. Nos foi dada toda a autoridade debaixo do céu e da terra. Então governe a sua mente, governe a sua alma. Não seja guiado por vãs doutrinas, não seja guiado por seu estômago. Eu vejo tanta gente, eu estou com tanta vontade de comer sei lá o quê. Aí faz tudo que dá vontade. Tudo que dá vontade. Não consegue se controlar, então dê ordem à sua alma, para que o seu corpo consiga conduzir e fazer o que precisa ser feito. Você é uma mulher única, a sua identidade e o valor que você tem, só encontramos em Cristo Jesus, aos pés da cruz. Olhe para o Criador e veja que você é o próprio reflexo da perfeição da criação. Amém? Feche seus olhos.